E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Irmãos, hoje eu vou esclarecer para vocês a respeito de um vídeo que tem viralizado aqui na internet e muitas pessoas estão com medo, preocupadas, e elas têm me mandado mensagem no Instagram, no Facebook, pedindo para eu dar a minha opinião a respeito da Bíblia e se realmente faz sentido que algo vai acontecer no dia 30 de março de 2021, tá bom? Então, antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe aqui o seu like, se inscreva aqui no meu canal, porque todos os dias, irmãos, eu tenho trazido mensagens de fé, eu tenho orado por você, tem sido uma bênção. Eu também sou muito edificado, porque à medida em que eu transmito a palavra de Deus, eu recebo ela primeiro no meu coração. Então, venha caminhar comigo aqui todos os dias, amém? Vamos lá, irmãos. Nos últimos dias, um missionário brasileiro, ele postou um vídeo aqui no YouTube trazendo uma suposta revelação de Deus a respeito de uma série de fatos que poderiam acontecer no dia 30 de março de 2021. E de acordo com esse missionário, Deus havia dito que os cristãos deveriam ungir as portas, as janelas de suas casas, porque no próximo dia 30 de março vai ser a madrugada do terror, a madrugada do desespero. E por isso, a partir do dia 29, as pessoas elas devem entrar em jejum, elas devem orar pelos seus parentes, orar em família, porque de meia-noite em diante, o espírito da morte vai caminhar pelas ruas e vai ceifar todas as vidas que ele encontrar pela frente. Esse homem, ele afirma com toda certeza, com muita convicção, que Deus mostrou a ele que um cavaleiro amarelo, ele estaria andando pelas ruas nesse dia, não somente aqui no Brasil, viu? Mas no mundo todo, e como consequência, a morte vai acabar com todo mundo que estiver na rua. Então, os números de acidentes vão dobrar muito, as pessoas que estiverem caminhando, de repente, elas vão ter um mal súbito, vão cair duras ali na rua, vão morrer. Então, aqueles que não cumprirem as ordens de Deus, elas vão ter falta de ar e elas vão ser tomadas por esse espírito maligno. Irmãos, vai ser uma cena terrível, né? De acordo com essa profecia. Pessoas vão morrer nos bares, nos supermercados e tudo isso, irmãos, lembrando, vai ser transmitido ao vivo na televisão, na internet, de acordo com ele. E ainda ele disse que nenhum filho de Deus deve sair na rua para que a morte não o persiga, não pegue ele. E caso ela precise sair, o que ela tem que fazer? Ela tem que ungir a sua roupa para que nenhum mal aconteça. E durante esse vídeo, né, eu até assisti ele todo para poder comentar com vocês, ele disse que as milhões de vidas, né, milhões de mortes, aliás, através do Covid-19, na verdade são como um castigo de Deus. E que Deus havia mostrado a ele que uma nova variante do coronavírus iria atingir o Brasil e trazer mais pânico ainda, fechando as portas dos comércios e causando muitas mortes. E por fim ele disse que a situação de caos só começará a melhorar e a paz só vai voltar a reinar lá para os meses de junho, de julho. E ele fez então um apelo para que as igrejas se unam urgentemente para orar, para jejuar, pedindo a proteção de Deus. Irmãos, a primeira coisa que nós devemos nos atentar aqui é que esse missionário disse que ele teve a visão de um cavaleiro amarelo, representando a morte, que ele caminhava pelas ruas e tragava a vida de todo mundo, no mundo todo. Bem, vamos lá. É muito provável, né, que esse quarto cavaleiro que ele citou é o cavaleiro que está descrito lá em Apocalipse capítulo 6. Esse cavaleiro ele foi liberto com a abertura do quarto selo. E eu quero ver com você o que a Bíblia diz sobre esse momento. Olha o que está escrito. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Olha isso, irmãos. Acontece que nós não precisamos saber muito, né, sobre o livro de Apocalipse para a gente descobrir que os cavaleiros só vão vir à terra e trazer sofrimento ao mundo depois dos 3 anos e meio que o governo do anticristo já vai estar reinando e ninguém sabe quando isso vai acontecer, né? Só depois da grande tribulação é que Jesus vai voltar. Eu quero ler para você o que o próprio Jesus disse. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, meus irmãos, se nem Jesus sabia quando seria a data da sua volta enquanto ele viveu aqui na terra, quem pode afirmar que um fato que é supostamente ligado ao Apocalipse iria acontecer em 30 de março de 2020? Então, para mim,
eu acho que para você também está muito claro que isso não é verdade. Agora vamos supor que essa profecia não tenha nada a ver com o final dos tempos e que esse cavalo amarelo trazendo a morte ao mundo seria um outro cavaleiro. Será que ainda assim faria sentido? Quando a gente olha no Antigo Testamento, nós vemos que alguns profetas realmente eles eram muito usados por Deus para trazer mensagens de destruição, mensagens de que Deus iria trazer o juízo para as nações, para os povos pagãos que não queriam obedecer a palavra de Deus. Mas em todas as vezes que Deus entregou esse tipo de profecia de morte, de destruição, eles também entregavam junto uma mensagem de arrependimento, pedindo para as pessoas se reconciliarem com Deus. E um exemplo muito claro disso é aquele exemplo da cidade de Nínive, você com certeza conhece aí. A Bíblia diz que Deus pediu a Jonas que fosse até aquele lugar e pregasse o arrependimento daquele povo, porque a maldade deles era tanta que chegou aos céus. E caso as pessoas não obedecessem àquela ordem de Deus, Nínive então seria destruída em 40 dias. E o que aconteceu? Jonas então foi aos ninivitas e eles creram, eles se arrependeram e eles jejuaram. E então Deus ele não destruiu mais aquele lugar. E já esta suposta profecia desse missionário, ela não vem acompanhada de uma ordem de arrependimento. Ele simplesmente prega a morte, a destruição, como se Deus fosse um Deus tirano, um Deus sem misericórdia, um Deus impiedoso. Então, isso para mim está longe de ser verdade e de acordo com a palavra de Deus também. E é por isso que o profeta Isaías escreveu algo que diz o seguinte, preste atenção. O Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Então, irmãos, Deus é um Deus de compaixão, não é um Deus de pânico, um Deus de terror. Sim, Deus é justiça, mas Deus ele espera que as pessoas se arrependam e Deus nunca tem o interesse de trazer somente o medo, né? Deus ele tem interesse que as pessoas elas se convertam e mudem de vida. Amém? E todas as profecias, todas as palavras de Deus, elas tinham o objetivo de abrir os olhos das pessoas para que elas se arrependessem e mudassem de vida. Então, irmãos, Deus não é um menino, Deus não é mau, Deus não fica se divertindo com a tragédia, a desgraça das pessoas. Quem faz isso é Satanás. Ele veio para roubar, matar e destruir. E ele então se aproveita do pecado, das brechas que as pessoas abrem na sua vida, para que ele cause destruição, para que ele cause morte, tá certo? E sobre a questão do Covid-19 que esse homem, ele citou no vídeo, é muito importante a gente deixar claro que não foi Deus quem enviou esse vírus ao mundo, tá bom? A Bíblia nos mostra que isso tudo é por causa do pecado que Adão e Eva cometeram. Porque depois que o pecado entrou no mundo, a humanidade inteira ela sofreu e sofre ainda as consequências desse pecado. A queda da humanidade afetou tudo, irmãos. Afetou a natureza, afetou o corpo da gente, a nossa vida espiritual, inclusive o universo em que a gente mora. Então, o pecado é o grande causador dos males, tá certo? E se Deus está permitindo tudo isso que nós temos visto até hoje, é porque Deus quer mostrar que nós, irmãos, nós temos uma vida muito frágil, nós não somos nada sem Deus. Nós precisamos nos voltar para Ele, nos arrependendo, buscando ao Senhor de todo o coração. Amém? Deus não tem prazer na dor, apesar de que muitas vezes Deus usa sim o sofrimento para nos alertar, para mostrar que muitas vezes nós estávamos num caminho sem volta, num caminho de perdição. Então Deus quer abrir os nossos olhos para Jesus, para a gente entender que só Jesus pode nos dar a verdadeira segurança. Amém? Mas irmãos, eu quero que fique bem claro uma coisa aqui. Eu não estou condenando esse homem, por isso eu nem quis citar o nome dele, não coloquei vídeo dele, porque só Deus sabe o que se passa na mente dele, das suas verdadeiras intenções, tá bom? O que eu estou tentando te dizer aqui é que nós devemos ter muito cuidado com teorias da conspiração, com falsas profecias que têm surgido por aí. Quantas vezes, irmãos, você já ouviu falar que o mundo iria acabar em tal data? Quantas vezes as pessoas disseram que Jesus iria voltar em tal dia? Quantas previsões, de caos já foram feitas? Quantas delas se cumpriram, irmãos? Nenhuma se cumpriu, porque esse tipo de coisa não veio e nunca vai vir de Deus, tá certo? Mas é preciso deixar também muito claro que tudo já está se alinhando para a vinda do anticristo. Então, a Bíblia é muito clara quanto a isso. Basta nós olharmos aí os últimos acontecimentos do mundo, a gente vai ver a natureza se manifestando com terremotos, maremotos, tempestades e outros fenômenos cada vez mais fortes.
as guerras, rumores de guerras o tempo todo. Parece que vai acontecer uma guerra a qualquer momento. As pessoas estão morrendo muito por causa da fome, por causa de pestes. O amor tem se esfriado, não é verdade? Tudo isso, irmãos, são sinais e Jesus disse que nós devemos ficar atentos. Mas mesmo diante de tudo isso, nós não devemos nos preocupar. Nós devemos confiar em Deus, entregar a nossa vida nas mãos dele e diariamente buscarmos caminhar, seguir os passos de Cristo. E quando a profecia realmente se cumprir, que o nosso nome possa estar escrito no livro da vida, porque eu tenho certeza Deus vai nos guardar da hora da provação. Amém? Deus não vai abandonar o seu povo. Amém, irmãos? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido esse esclarecimento e não deixe de compartilhar. Envie nos grupos de WhatsApp para os seus familiares e continue me seguindo aqui, tá certo? Deus abençoe, um grande abraço. 던중 10대가 카메라 끈을 잡아당겨 카메라 본체를 잡고 땅바닥에 세게 내리쳤습니다. 부서지는 소리가 울렸다. 하나님을 위해 나는 머리와 마음을 비워둡니다. 눈앞에 카메라가 산산조각이 났다. 키우린의 눈에는 승리와 잔인함이 있습니다. 나도 가질 수 없고 너도 가질 수 없다. 절망과 분노의 쓰나미가 나를 덮쳤습니다. 나는 키우린의 머리카락을 잡고 온 힘을 다해 그녀의 머리를 벽에 세게 부딪혔다. 딱 한 발의 피가 흘렀다. 그녀는 비명을 질렀다. 내 손을 묶고 나를 구해주세요. 오, 누군가가 나를 죽이고 싶어 합니다. 방 문이 열렸다. 그러자 바가 달려들었습니다. 키우린의 비참한 상태를 본 KY 탄의 눈은 빛나고 화를 냈습니다. 그는 나를 벽에 세게 밀며 소리쳤다. 찹쌀렘, 미쳤구나. 별 키우린 뒤에서 이마를 움켜쥐고 다리를 굽히는 듯 떨렸다. 에이 탄, 너무 무서워요. 나는 그를 밀어내고 바닥에 무릎을 꿇고 몸을 떨었습니다. 카메라에 깨진 조각을 집어들고 날카로운 유리 조각을 교체해 보았습니다. 손가락마다 피가 난다. 하지만 난 상관없어. 무엇을 하든 해당 조각은 다칠 수 없습니다. 그런 다음 탄은 내 손을 세게 당기며 소리쳤습니다. 진정하세요. 저리 가세요. 부서져 다시 조립할 수 없습니다. 온 몸이 떨렸고 눈물이 쉴 새 없이 흘러내렸다. 그는 이를 악물고 목소리에는 분노가 가득했다. 그냥 낡고 고장난 카메라가 아닌데 왜 새 카메라를 사나요? 왜 이렇게까지 미칠 필요가 있나요? 피 나올 때까지 사야겠어요. 비릿한 냄새가 입안을 가득 채웠다. 그냥 오래된 카메라야. 그것은 우리 어머니의 유일한 기념품이었지만 그의 눈에는 그것은 단지 한 가지에 불과했습니다. 나는 고개를 들어 올려다보았다. 깊은 분노를 참을 수 없었다. 나는 손을 휘둘러 악마의 얼굴을 세게 내리쳤다. 손가락 끝이 피로 물들어 그의 뺨에 붉은 자국이 남았다. 가세요, 가세요. 그의 놀란 눈앞에서 나는 약혼 반지를 손에서 떼어 쓰레기통에 버렸다. 나는